Olá, escoteiros. Aqui é o chefe Rodrigo. Melhor possível, Lobinho, chefe Fran. Ficou ruim, eu botei a mão na tua frente. Aham. Hoje a gente vai conversar sobre pontos positivos e pontos preocupantes de participar do movimento escoteiro. Vem com a gente. Escotismo é terapia. É terapia? É terapia, sim. Me diz por que é terapia. Para nós ou para eles? Acho que para ambos. Bem, turma, a vida da gente é uma vida corrida, né? De todo mundo é uma vida corrida e geralmente as pessoas trabalham fora, tem suas outras atribuições. E o escotismo tem funcionado para a gente como uma terapia, principalmente porque a família adotou o escotismo, né, por completo, mas a gente consegue ajudar jovens e crianças com N características. Então, eles são mais imprevisíveis nas decisões. Então, não tem um dia comum. Às vezes você tem uma criança que está um pouco mais enérgica, você tem uma criança que às vezes está um pouco mais cansada, que às vezes tirou uma nota baixa no colégio. Então, ali você tem que fazer vários papéis. São várias nuances que a gente tem que operar junto com essas crianças para que a gente consiga reter a atenção delas e passar o conhecimento. Às vezes de forma lúdica, né? Às vezes de forma mais física, com jogos e brincadeiras, mas da maneira que a gente consegue passar esse conhecimento, a gente também acaba recebendo muito carinho, a gente acaba recebendo muito feedback das próprias crianças e isso nos ajuda. Às vezes a gente acha até que está com um problema muito grave, a gente olha para o lado e vê que o amigo sim está com uma dificuldade aonde a gente pode fazer diferença. Então tem servido como terapia para nós e a gente acredita que a gente tem ajudado nessa terapia também em relação aos lobinhos, que é o ramo que a gente opera hoje. Principalmente essa questão dos lobinhos, porque é um ramo mais lúdico. Então a gente veste um personagem, Sim. Né? Hoje você é Bagheera, eu sou Raksha. Então eu acho que a gente tem que repassar esses ensinamentos, essa forma que foi escolhida da questão da Jangal, para passar para eles. Cada personagem tem um valor, tem uma história, e isso tudo envolve essa grande terapia que a gente faz todo sábado. E o legal é que, assim, no início a gente até era mais envergonhado e tal. Uma das provas são os vídeos que a gente grava aqui. Vocês veem que a gente não é ator profissional, mas a gente era mais envergonhado. E à medida que as coisas vão acontecendo, para que você possa entregar algo com qualidade para as crianças, a gente se veste de personagem, de Bandarlog, canta, você dança, vira mulher samambaia no Caçadores. Isso é uma outra história. Vira xericã para pegar as crianças com as caças. Então, assim, tem ajudado a gente a trabalhar, inclusive, algumas dificuldades de oratória, de apresentação que a gente tem. Então, a gente considera, sim, uma terapia. Pessoas com especialidades diversas. Bem, a gente trabalha em escritório, né? Então, a nossa vida toda basicamente foi trabalhando em escritório, com empresas, tal, com números e por aí vai. Então, a nossa habilidade para carpintaria, para elétrica, às vezes a habilidade para apresentar um teatro não é das melhores, né? A gente está se aprimorando com os pais e chefes que a gente conhece lá. Mas o legal de você fazer parte do movimento escoteiro é o grande conhecimento que você adquire, né? A gente tem um chefe lá, que é o Balu, né? Nosso querido Balu, que ele é um mestre em canções, é um mestre em nós. Então, a gente aprende muita coisa com ele, tanto voltado para o escoteiro, quanto algumas coisas de fora. Então, nós temos pais que às vezes não têm habilidade de... e não tem tempo também, tá? Mas não tem habilidade de estar lá no dia a dia com as crianças, ou de fazer um teatro, de fazer um jogo, mas é um pai que entende de elétrica. Então, se o grupo precisa de algum auxílio, geralmente esse pai é que faz essa parte para nos auxiliar, inclusive para que a gente não tenha que desembolsar com um profissional externo. Tem pai que entende marcenaria, tem pai que já consegue, de repente, arrecadar um patrocínio. Então, essa diferença que a gente tem entre as pessoas é que complementa o grupo completo que a gente tem hoje. Acho que é isso. Essa diversificação mesmo, né? Essa composição de várias especialidades, né? Sim. Diferentes dos pais que compõem o grande... Eu acho que o movimento ali em si. O movimento, sim, porque às vezes a gente precisa de alguém que troque
uma fiação, depois precisa ajustar o gás, depois precisa construir uma pia, como foi construído. Então, assim... E pode parecer que, mas a minha habilidade não é simples, não é rebuscada, é uma habilidade simples. Gente, tudo é utilizado. Eu sou um cara que eu gosto muito de cozinhar, né? Eu acho que o propósito de servir uma pessoa né, na cozinha, ele coloca você numa posição realmente assim de gratidão pela pessoa, pela comida que você acabou de fazer. Mas eu não sei cozinhar para grandes números. E a gente tem mães ali dentro que são, sim, chefes internacionais. Então, quando a gente vai fazer um evento, né, um churrasco, um carreteiro para arrecadar fundos, ou numa participação num bivac, num acampamento das crianças, você não vê um lobinho falando assim, hoje eu almocei mal. Ou um escoteiro falando, eu fiquei com fome. Não, geralmente os comentários são o contrário. Chefe, eles agradecem pela comida na oração. Vou pegar meu terceiro prato. Geralmente é assim. Então, é uma habilidade relativamente mais simples a cozinha, vamos botar assim, do que uma atividade elétrica, mas cozinhar para 200 pessoas torna essa habilidade simples algo muito complexo. Então, cada habilidade ela pode ser sim utilizada. Eu sei fazer dobradura de papel. A gente pode fazer uma oficina com as crianças em relação à dobradura de papel. Eu entendo de mecânica. Vamos levar essa parte para os sêniors, para eles entenderem o básico de mecânica. Então, eu acho que compondo, se os pais realmente participarem mais ativamente do processo do grupo escoteiro, com as suas habilidades, seja como contador para ajudar o grupo, ajuda a gente a manter esse movimento que é pelos jovens e para os jovens, né? Eu acho que é isso. É isso. Cerimônias e rituais. Aqui a gente tem um tema polêmico. Positivo, mas positivo, polêmico. Muito positivo. Por que cerimônias e rituais a gente acredita aqui que para nós, tá? Sempre lembrando, pessoal, é a nossa visão, vocês podem ter a visão de vocês, mas é o que a gente vive e o que a gente acredita. Mas e por que cerimônias e rituais fazem sentido como um ponto super positivo? Hoje em dia, do jeito que as coisas andam, a gente ganhou muita liberdade nos últimos anos, né? Nas últimas décadas, e isso não é ruim. Mas liberdade sem direcionamento, sem sem um trilho que possa nortear o caminho, fica difícil. Uma criança de 7, 8 anos não pode decidir se vai acender um cigarro ou não. Tá? Então, essa parte de cerimônias e rituais dentro do grupo escoteiro é algo que a gente tem religioso, vamos botar assim, vamos usar o termo religioso, apesar de não é isso, mas a gente tem o ritual da bandeira, a gente tem a cerimônia do Iboa completa com oração, com ferradura, fazendo o processo completo, faz a debandada dos lobinhos, depois faz o grande uivo, e essas, falando só do ramo lobinho, tá? E essas cerimônias acabam ajudando por quê? Porque você coloca eles em fila, você ensina eles a ficar em posição de firmes, posição de sentido, você ensina eles a fazer a saudação à bandeira, ensina uma oração que não tem nada a ver com religião, na realidade você agradece ao grande criador. Ao grande criador, ou você pode agradecer porque ninguém se machucou, né? E hoje o movimento está muito aberto para todas as religiões, né? E isso a gente acha que é muito importante. Porque tem crianças, às vezes, que vêm às vezes com algum tipo de característica, né? TDAH, TOD, a gente tem algumas crianças assim, e ajuda eles a manter mais centrado. Porque senão a gente perde eles, ele arranjou uma varinha, já cutucou o amigo, daqui a pouco já cutucou a árvore, já mexeu na areia, pegou uma goiaba, quando você vê, você perdeu o lobinho no meio da cerimônia. Então, como a gente faz muito esse processo, ajuda realmente eles a terem um respeito e a seguirem uma determinada regra. A ditar o ritmo. A gente faz igual quartel? Não faz. Tem lobinho que às vezes está dormindo, não tira a cobertura para a saudação à bandeira, às vezes não faz o movimento da promessa. Acontece, gente. Eles são crianças, eles estão nessa fase e cabe a gente ensiná-los. Mas a gente acha que vale muito. O nosso filho, por exemplo, mais velho, que hoje está no ramo lobinho, ano que vem é o último ano dele dentro do ramo. Ele era uma criança, a gente sempre brincou que é bonecão do posto, sabe? Os braços balançando para um lado e tal. Ele sempre foi um moleque muito ativo, né? E muito desengonçado, né? Até pela idade. Mas ele já, agora, com o ramo, com o escoteiro e com as insígnias que ele vem ganhando, os distintivos, ele preza por um comportamento diferente. Por quê? Porque ele sabe que ele é espelho para os menores, inclusive para o próprio irmão. Né? O do meio está
na matilha acompanhando, apesar de ainda ser do ramo filhote, ele não subiu para lobinho ainda, ele acompanha. E o próprio do meio já tem comportamentos espelhados do irmão. Então isso ajuda, principalmente os dois, a terem uma sinergia na hora de se comunicarem, de conviverem, mas ajuda eles no colégio, ajuda eles a se portarem em algum ambiente que de repente não pode estar fazendo aquela bagunça, aquela festa toda, e traz para eles um respeito a tudo que a gente preza e prega ali dentro. Então, para nós faz muito sentido que cerimônias e rituais realmente sejam um ponto muito positivo do grupo escoteiro. Agora entrando em pontos de atenção, o que a gente considera que são pontos que a gente precisa considerar antes ou durante a tomada de decisão de participar do movimento escoteiro. Um é a dedicação. Então, você não basta você simplesmente ir no sábado, colocar a roupa e ir no sábado, ir lá e esperar alguém te dizer o que você vai fazer. Até porque muitas pessoas confundem, lá não é recreação, turma. O movimento escoteiro é uma coisa completamente diferente. Tem adulto que acha que é para deixar o filho lá para brincar. E não é isso, né? Porque a gente passa a semana inteira, como é que é? Fazendo programação. Fazendo programação. Então, assim, o que acontece? Os bastidores de um sábado... são os chefes meio malucos durante a semana. O que acontece? A gente se dedica para criar uma programação interessante para todas as idades do ramo. Então, assim, estamos no lobinho, são crianças de 6 anos e meio até 10 anos e meio. Então, a gente tem diferenças de interesse dentro do próprio ramo. Então, uma atividade ela pode ser interessante para uma idade, pode não ser tão interessante para outra. Embora todos tenham que participar, ou então acontece como a gente faz alguns sábados e dedica alguns sábados, a gente separa nos níveis de progressão. Por nível de progressão, faixa etária. Do próprio ramo. Se eu puder colocar um ponto, assim... O trabalho escoteiro é um trabalho voluntário, tá? A gente é voluntário lá. Mas essa dedicação é o que a gente sempre fala para os pais e para os escotistas, né? Para eles darem valor a isso, porque não basta só a gente estar na programação da semana. A gente sacrifica praticamente assim, vamos lá, 2/3 dos nossos finais de semana no ano para que isso possa acontecer. Por quê? Porque a quantidade de chefes às vezes não é tão grande, problemas ocorrem, chefes precisam também de descanso, a gente tem os nossos próprios compromissos, então assim, a gente tem sacrificado bastante, e 99% do grupo escoteiro que vocês virem por aí vai acontecer isso. Se sacrificam bastante para que as coisas aconteçam no final de semana. E não é um sacrifício doloroso, mas é um sacrifício. A gente poderia muito bem estar acampando só entre nós, mas não, a gente está organizando às vezes como foi a caçada nacional, várias bases em relação aos elementos para que a gente pudesse ter algumas atividades com as crianças que despertassem o interesse deles e entender do determinado assunto. Então essa dedicação ela é diuturna, tanto que a gente está aqui domingo à noite gravando vídeo para vocês aqui, ela toma tempo, explicando como é o processo. E como a gente faz isso com 3 crianças, depois a gente conta o segredo, mas tem 3 crianças e não estão incomodando no vídeo nesse momento. Mas, e a dedicação vai desde o chefe de ramo ao dirigente. Então, enquanto a gente está lá preparando programação, fazendo toda a parte de... Né, a Fran faz toda junto com a nossa Aquelá e mais a nossa Coti, que fazem toda a parte de validação das progressões das crianças e tudo mais, tem alguém que está brigando para conseguir recurso, tem alguém que está brigando com a contabilidade porque lançou algo errado. Preocupado com a conta de luz. Preocupado se estão invadindo o nosso terreno ou não. Então, assim... É uma preocupação diuturna, então é um ponto de atenção. Se você está pensando em adentrar o movimento escoteiro, seja bem-vindo, né? Mas saiba que não é algo só para fim de semana. Tem responsabilidades. Exato. Participação das famílias. Turma, o que a gente vê? Tá? Muito. Existem famílias que são 100% viradas para o movimento, como é o nosso caso, né? Nós 5 vivemos o movimento aqui em casa e fora de casa também, né? Mas vivemos o movimento. Algumas famílias participam parcialmente, ok, é o momento que eles vivem, é o que podem nesse momento,
Mas algumas famílias, eu vou usar uma palavra talvez até pesada, mas desprezam o movimento. Tem pai que faz drive-thru, né, em relação ao seu filho dentro do movimento. Não no nosso grupo, não só no nosso grupo, mas a gente já, né, conhecemos outros grupos, mas isso é uma realidade. Como a gente falou anteriormente, não é um depósito de criança e não é playground. Ali dentro a gente tem regras, ali dentro a gente tem todo um mapa de instruções e de educação que a gente tem que dar para eles em relação a N níveis de conhecimento que a gente precisa da participação dos pais. E isso, no fim, acaba que frustra um pouco a gente. Vamos falar disso em um segundo momento. Mas a participação, principalmente assim, vamos ter evento de Dia dos Pais. Chefe, mas meu pai é separado da minha mãe. Não tem problema, leva a mãe, leva o vô, leva quem faz a figura do pai, quem faz a figura da mãe. É um tio, uma tia, uma madrinha, é o irmão mais velho, não tem problema. Mas a participação da família faz com que a gente tenha muito mais condições de atender aquela criança da maneira que ela precisa ser atendida. Né? A gente conhece muitos pais que poderiam colaborar com o movimento e às vezes acabam tendo vergonha ou algo do tipo, mas participem, vão às reuniões dos grupos escoteiros de vocês, comprem os cartões de churrasco, porque isso ajuda a manter. É um movimento que vocês sabem, é um movimento totalmente altruísta, a gente não ganha nada fazendo isso, o máximo que a gente ganha é o sorriso e o abraço da gurizada, mas as contas vencem, conta de luz, conta patrimonial, segurança e por aí vai. Então, ajudar, nem que seja comprando cartão de churrasco, divulgando um vídeo no Instagram, cozinhando num acampamento, isso faz muito bem para o movimento. E vou falar uma coisa para vocês, os filhos de vocês sentem essa falta. A gente ouve de alguns lobinhos ali, às vezes até algumas coisas tristes. Pô, chefe, eu queria que meu pai ou minha mãe fosse igual a vocês, né, para que eu pudesse também tirar o meu Cruzeiro do Sul. Pô, é triste ver um negócio desse, porque a gente sabe que a criança tem potencial, talvez até mais potencial do que outras que estão ali, né? Porque tem crianças muito interessadas, mas para a família aquilo ali é um momento que ela deixa a criança ali e não precisa se incomodar durante aquelas 3, 4 horas. E não é isso que o movimento prega, gente. Então, assim, se tiver oportunidade, passa um dia lá, conhece, ajuda. Mas eu não quero me vincular a ser chefe. Não tem problema, seja mãe e pai de apoio. A gente precisa de mãe e pai de apoio. O que não dá é para os pais acharem realmente que aquilo é um depósito de criança e simplesmente passar e deixar no drive-thru. É triste para a criança, porque a gente vai fazer o nosso processo. A gente vai cuidar da criança. Mas para a criança é um processo difícil, doloroso. A gente percebe que quando os pais são ativos, e não só ativos dentro lá do movimento, são ativos em casa com o apoio, com a dedicação com a criança, eles vão mais longe no movimento. Eles não desistem, eles não ficam de preguiça no sábado, não quero ir. Não, tem lobinho que fica esperando a semana inteira para poder colocar a roupa e ir lá no sábado fazer a atividade, acompanhar. Então, é perceptível que o apoio dos pais faz muita diferença. E o pai não precisa estar lá pulando e cantando e dançando como os chefes precisam. Deixa isso pro chefe maluco aqui, não tem problema. Eles podem estar simplesmente sentados, observando, ajudando, às vezes segurar alguma coisa numa atividade, ou entregar o lanche na hora do lanche, porque lobinho ainda lancha. Então, assim, essa dedicação e essa compreensão que os pais têm, que os filhos precisam deles ali naquele momento, faz toda a diferença, né? A gente tem uma frase que a gente gosta muito, que a gente fala o seguinte: a criança, muitas das vezes, 99% das vezes, ela precisa de presença e não presente. Então, às vezes, só a presença do pai tá lá, só vendo ele ganhar na corrida, do saco, da perna de pau e tal, e ele, pai, ganhei, faz toda a diferença. Então, assim, pai, se puderem, acompanhem. Vai fazer uma falta danada quando eles tiverem 16, 18 anos e você olhar para trás e assim, olha, não deu para acompanhar. Vai por mim. Faz diferença e vale a pena. Pessoal, é isso, né? O que a gente podia compartilhar da nossa pequena experiência em relação ao movimento escoteiro, a gente compartilhou com vocês. Não existe nada perfeito na vida, mas garanto para vocês que o movimento torna os percalços da vida bem mais fáceis, viu? Às vezes a gente quer pendurar um lobinho pelo pé, mas a alegria vale a pena. Pessoal, essa é a nossa visão de lados positivos e lados com pontos preocupantes ou de atenção em relação ao movimento.
Você, se tiver uma visão diferente, por favor, compartilha com a gente, manda aqui né, aqui embaixo na caixinha de comentários, que a gente responde assim que puder. A gente não sabe tudo, né? É a nossa visão baseada no que a gente viveu até agora, mas a gente quer compartilhar com vocês. Então, se tiverem qualquer dúvida, entre em contato com a gente e a gente está sempre disponível para vocês aqui. É isso? É isso. Então, pessoal, no 3, o nosso melhor sempre alerta. 1, 2, 3, sempre alerta.